Olá, meu nome é Pedro Henrique Antunes da Costa. Eu venho aqui nesse espaço intitulado Psicopolítica, Grupos de Pesquisa e a Associação Brasileira de Psicologia Política, a ABPP, apresentar o grupo de pesquisa Psicologia e Ladinidades, no qual eu faço parte. Primeiramente, gostaria de agradecer pela possibilidade, pelo espaço cedido pela Associação Brasileira de Psicologia Política e parabenizar pela iniciativa que, de fato, penso que pode contribuir para que ampliemos aí a visibilidade dos grupos, tracemos diálogos mais profícuos e ressaltemos, de fato, a importância que a psicologia política em especial, possam vir a ter e já tem, né, enquanto campo de reflexão para o nosso tempo. Bom, então o grupo que eu faço parte, ele é intitulado, né, Psicologia e Ladinidades. Ele surge em meados do ano passado, no meio do ano passado, então somos um grupo muito recente, muito jovem. Estamos aqui caminhando, engatinhando ainda, né? E ele está situado no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da UNB, onde eu me encontro como docente, faço parte do corpo docente, tá? Ao todo somos 15 integrantes, sendo 13 discentes da graduação de psicologia na própria UNB e mais 2 coordenadores, eu e a professora Soraya Andrade. Tá? O grupo nasce de maneira bem sintética de alguns projetos, propostas, diálogos e necessidades que a gente tinha mesmo acerca de uma psicologia que tomasse a realidade latino-americana como parâmetro de compreensão, de entendimento e de transformação. Né? Entendesse de maneira mais contextualizada, né, o que temos sido, o que não temos sido e nisso extrair o que podemos vir a ser, tanto enquanto realidade latino-americana e de maneira mais específica enquanto psicologia que aqui se produz, né, e que enseja a ser de fato latino-americana, com uma óbvia ênfase aqui para o contexto e para a realidade brasileira. A gente entende que a psicologia, sendo uma disciplina particular do conhecimento e uma profissão, né, um conjunto de técnicas, de práticas, de teorias, em suma, um campo, um complexo do saber fazer, a gente entende então que ela, enquanto psicologia brasileira e latino-americana, deve ter, né, o seu entendimento, a sua compreensão histórica, para que cheguemos inclusive no presente e consigamos extrair o que ela vem a contribuir, não apenas para a apreensão desse presente, mas para a sua transformação, mas que para a gente fazer isso a gente precisa justamente compreender o seu processo histórico de desenvolvimento circunscrito ao desenvolvimento e formação históricos da própria realidade latino-americana, né? Obviamente, particularidades latino-americanas que estão aí circunscritas à totalidade social que se refere a como que o modo de produção capitalista se desenvolve, inclusive, num sentido desigual e combinado, que nos tem historicamente numa condição periférica, né, numa posição histórica que remete ao nosso próprio fazimento por meio da colonização escravocrata e que resulta numa condição, no desenvolvimento histórico, numa posição subserviente, subordinada, dependente às grandes, podemos assim dizer, os grandes países centrais, né? Aos países que, de certa forma, encontram-se num nível de desenvolvimento nos moldes capitalistas, que a gente considera bastante desumanos, bárbaros, inclusive antidemocráticos, como o próprio presente aponta, numa posição de maior, num nível de maior desenvolvimento que o nosso, né? E nesse sentido a gente entende que, a despeito das divergências, diferenças entre os países latino-americanos, os distintos contextos, as nossas próprias particularidades, podemos extrair como aspecto comum justamente esse nosso fazimento, né, calcado nessa colonização escravocrata e que resulta nessa condição histórica numa posição periférica, dependente, subordinada e mais, que isso se expressa na e pela psicologia. Então, a partir disso, a gente tem como sinalização a necessidade, né, de compreendermos essa psicologia como produto e produtora dessa realidade, nessas particularidades, que se expressam inclusive por meio dela. Logo, que tenhamos consciência do caráter político, social e histórico da psicologia como produto e produtora, como uma construção social nessa realidade, em detrimento de visões históricas e hegemônicas que a têm como mero conjunto de técnicas, imposições de imparcialidade, de neutralidade e que por aí vão.
Pensamos que apenas assim a gente pode de fato extrair o máximo da psicologia em termos da contribuição que ela tem para entendermos a nossa realidade e nisso conseguirmos transformá-la naquilo que é necessário, né? A gente se pauta aqui dentro desse marco todo, né, no método materialista histórico dialético, né, na tradição marxista do pensamento, na teoria social marxiana, porque entendemos que esse método, para nós, né, nos fornece possibilidades adequadas de entendermos e aprendermos a própria forma como o real em movimento se processa, se constrói, e nisso, inclusive, nos dá os substratos necessários para que possamos justamente nos colocar nessa posição de não apenas entender a realidade, mas transformá-la. É a partir disso que a gente busca estabelecer uma série de diálogos, tá, dentro da própria psicologia, né, nas suas variadas ramificações, como a psicologia social e, de maneira central, a própria psicologia política, né, dentre outras, dentro de uma tradição, obviamente, de cunho crítico, né, que tome de fato a realidade latino-americana como parâmetro, que pense a totalidade desde abarro, né? E também não nos contentamos com isso, porque achamos que grande parte das contribuições que a psicologia pode vir a ter para essa nossa realidade encontram-se no diálogo que ela estabelece com outros campos do saber fazer. Nisso a gente se pauta muito, né, em buscar aprender e extrair tudo que a gente consegue com autores, autoras e seus respectivos pensamentos no que é tradicionalmente conhecido como pensamento social e político latino-americano, né, mas que de maneira bem sintética indica justamente essa necessidade de irmos para além da psicologia, né? Conseguimos sugar tudo que é possível da história, da sociologia, da antropologia, da economia, da ciência política e por aí vai. É até nesse sentido, é nesse movimento que a gente entende, então, como que nós podemos até mesmo fazer um resgate histórico para que cheguemos no presente e compreendamos o presente de uma maneira ainda mais contextualizada, né? Um presente que se põe, como eu falei, de uma maneira cada vez mais destrutiva, antidemocrática, tá? Então, em terreno todo aí, a gente vem desenvolvendo dois grandes projetos guarda-chuvas no nosso grupo, né? O primeiro é o Psicologia, Políticas Sociais e Questão Social, que como o nome já evidencia muito, né? A gente objetiva compreender justamente as interfaces da psicologia com as políticas sociais, que por sua vez se tratam aí de mediações que vão buscar aprender, gerenciar, minimizar, dirimir as ditas mazelas sociais que, no nosso entendimento, são manifestações e expressões da questão social. Tá? Esse é o primeiro grande projeto guarda-chuva, temos alguns projetos inseridos nele, inclusive um no presente momento de buscar entender as implicações da pandemia para o trabalho de psicólogas, psicólogos e psicólogos nos contextos dessas políticas sociais, inclusive dos mais variados setores, saúde, assistência, educação, segurança pública e por aí vai. E o segundo grande projeto nosso é o Psicologia e Realidade Latino-Americana, Colonização e Dependência, né, que o próprio Tom também já elucida, né, a gente vai buscar analisar o processo de produção da vida na realidade latino-americana, seja ela objetiva e ou subjetiva, num sentido mesmo dialético, e como isso tudo atravessa a própria psicologia, como isso a constitui e ao mesmo tempo como ela é convocada a atuar e a contribuir para essa produção da vida na realidade latino-americana. Então esses são os nossos grandes projetos guarda-chuvas, temos subprojetos inseridos neles e temos mais alguns projetos de extensão sendo tocados, que em grande parte foram inviabilizados pela própria pandemia, mas que de certa forma a gente conseguiu construir no ano passado, em especial no segundo semestre, dois deles que a gente se orgulha bastante. O primeiro foi um curso introdutório sobre marxismo e psicologia, composto por 15 aulas, com grandes referências da psicologia do marxismo na realidade brasileira, que inclusive são referências nossas do grupo, que nos trouxe muito orgulho, e nele a gente de fato abordou ali algumas aproximações, possibilidades ou impossibilidades possíveis de diálogos entre o marxismo e a psicologia. Está todo online, daqui a pouco eu vou falar o link das nossas páginas e vocês podem encontrar esse curso online na nossa página do YouTube. E o segundo foi o primeiro ciclo, a primeira edição do Resgatando a Memória da Psicologia Latino-Americana, onde a gente abarcou aqui vida e obra de autores que para a gente são incontornáveis para o desenvolvimento, nesse sentido crítico, da psicologia na América Latina. Nessa primeira edição trabalhamos com a vida e obra de Silvia Lane, Wanderlei Codo, Oswaldo Yamamoto, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, Dante Moreira Leite e Inácio Martim Baró. Para 2021 agora a gente tem programado mais 2 ciclos e edições
desse curso, Resgatando a Memória da Psicologia Latino-Americana, então vem bastante novidade aí. Para quem se interessou pelo grupo, né, é só procurar a gente nas redes sociais, temos páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube, todas elas Psicologia Ladinidades, e lá vocês podem ter maior contato com tudo que a gente está fazendo, que a gente está produzindo, que a gente está estudando, e conhecer melhor o grupo. Tá joia? De novo, agradeço a Associação Brasileira de Psicologia Política, parabenizo pelo espaço e findo por aqui. Um abraço, pessoal!